Ela entrou no apartamento dele com passos medidos, mas cada movimento traía a ansiedade que corria por seu corpo. Não era apenas o toque dele, o poder, o luxo que a envolvia. Era a sensação de que algo dentro dela estava prestes a mudar, e que ela não poderia voltar atrás. Ele a observava em silêncio, os olhos cinza claros que pareciam enxergar não só o corpo, mas o que ela escondia. Medos, desejos, pequenas fissuras que ela nem sabia que existiam. Você não precisa entender tudo agora, disse, a voz baixa, quase íntima, mas precisa me confiar algo que nunca contou a ninguém. Ela engoliu em seco. Nunca confiara completamente em ninguém. Mas havia algo nele, o toque da mão, a firmeza do olhar, que a fazia querer se abrir. Eu nunca fui a primeira escolha de ninguém, murmurou, sem conseguir manter o tom firme. Ele inclinou-se levemente, não como predador, mas como alguém que quer entender. O silêncio que se seguiu era pesado, mas não desconfortável. Era carregado de possibilidade. Então, ele tocou a mão dela, não com luxúria, mas com atenção, como quem segura algo precioso. Isso muda tudo, disse, e pela primeira vez, ela sentiu que o contrato não era só sobre controle ou poder. Era sobre conexão, vulnerabilidade e escolha. E então ele recuou, deixando o espaço entre eles carregado de tensão, não apenas sexual, mas emocional. Hoje você entende o toque, murmurou. Amanhã você vai entender o que significa me confiar de verdade. O coração dela disparou. Ela queria resistir, mas parte dela sabia que queria se perder nesse jogo, tanto quanto queria descobrir quem ele realmente era por trás da máscara de poder. E enquanto ele a observava se afastar, ficou claro que o contrato de luxo e desejo era apenas a superfície, o verdadeiro jogo estava apenas começando. E ela não sabia se estava pronta, mas também não queria estar. Ela entrou no escritório dele, agora sentindo que cada canto do apartamento, cada detalhe, refletia quem ele era, controlado, impecável, mas solitário. O perfume dele ainda pairava no ar, misturado a uma tensão que não era só física. Havia algo não dito, algo que queimava por dentro. Você se pergunta quem eu realmente sou, não é? Ele não esperou resposta, apenas se aproximou, tirando o relógio do pulso e colocando sobre a mesa. Pequenos gestos que mostravam mais de si do que qualquer palavra poderia. Ela engoliu seco. Sim, queria saber. Mas também temia que, ao descobrir, não houvesse volta. Não sou fácil, disse ele, cada palavra medida, e a vida me ensinou a não confiar em ninguém. Até agora. Ela percebeu que, por trás da máscara de luxo e poder, havia feridas antigas. E pela primeira vez, a tensão não era apenas sexual. Era emocional, um jogo de confiança e vulnerabilidade que a puxava para perto dele. Ele tocou a mão dela, desta vez mais firme, mais íntimo. Mas você tem coragem, coragem de me encarar e ainda querer estar aqui. Ela sentiu um arrepio. Não era só desejo físico, era algo mais profundo. A atração se misturava curiosidade, medo e uma vontade crescente de se entregar, não só ao corpo, mas à mente dele. E então, ele recuou, deixando apenas o calor da presença dele. Hoje você viu meu toque, murmurou. Amanhã verá quem eu realmente sou, se estiver pronta. O coração dela disparou. Ela queria fugir, mas não podia. Parte dela sabia que o verdadeiro jogo estava apenas começando, e que o próximo passo poderia mudar tudo, ou quebrar ambos. E assim, o capítulo terminou com uma pergunta que queimava no ar. Até onde estamos dispostos a ir quando o desejo encontra a verdade? Ela chegou ao apartamento dele naquela tarde com uma sensação estranha. Não era apenas desejo que a puxava, era curiosidade, medo e a certeza de que algo dentro dela estava mudando. Cada detalhe ao redor parecia contar uma história. Livros alinhados, fotos discretas, objetos que denunciavam disciplina e memórias. Ele estava encostado na janela, olhando a cidade como se cada luz fosse uma parte do seu mundo controlado. Mas, quando se virou, havia algo diferente nos olhos dele. Vulnerabilidade, sutil, quase escondida, mas impossível de ignorar. Você quer saber tudo sobre mim? Perguntou, sem esperar resposta. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. Nem tudo é bonito, disse ele, caminhando lentamente até a mesa e pegando uma caixa pequena. Dentro, fotos antigas, cartas rasgadas, bilhetes que ninguém jamais deveria ter visto. Cada um revelava um pedaço do homem por trás do luxo, da autoridade, do controle absoluto.
Ela percebeu que o homem que parecia inabalável era, na verdade, moldado por perdas, medos e escolhas dolorosas. E, pela primeira vez, ela sentiu uma conexão que ia além do toque, além do desejo. Era curiosidade genuína, empatia e fascínio. Ele colocou a mão sobre a dela, não com luxúria, mas com cuidado. Você ainda quer estar aqui? Perguntou, e a sinceridade na voz dele a fez hesitar, mas não recuar. Sim, disse ela, quase sussurrando. Quero entender você. Um sorriso leve surgiu nos lábios dele, mas os olhos permaneciam sérios. Então saiba, murmurou, que o que você verá não é apenas desejo. É decisão, é confiança, é risco. E nem sempre você vai gostar do que encontra. Ela engoliu seco, sentindo o coração acelerar. Havia algo perigoso em querer estar ali, algo que queimava por dentro. E, mesmo assim, ela não queria sair. E então, ele se afastou apenas o suficiente para que ela percebesse. O verdadeiro teste ainda não começou, e quando começar, tudo poderá mudar. O capítulo termina com um silêncio carregado, deixando no ar a pergunta: será que ela está pronta para enfrentar o homem por trás do poder, e os próprios sentimentos que ele desperta? Ela entrou no escritório dele com passos firmes, mas o coração acelerado denunciava mistura de medo e expectativa. Ele estava de costas para ela, olhando a cidade através da parede de vidro, mas quando se virou, havia algo diferente. Não era só intensidade, era uma urgência que antes ela não tinha visto. Você chegou cedo, disse ele, a voz firme, mas com uma vibração que não era apenas controle. Havia emoção ali, contida, mas presente. Ela se aproximou, e pela primeira vez sentiu que não era apenas ela sendo observada. Ele também estava vulnerável. Cada gesto dele, cada olhar, revelava tensão e história, algo que ia além do luxo ou do toque calculado. Ele deu um passo à frente e segurou o queixo dela com delicadeza, guiando o olhar dela para os próprios olhos. Eu não posso prometer que será fácil, disse, mas posso prometer que será verdadeiro. Ela engoliu seco, sentindo a intensidade dele atravessar cada camada de defesa que havia construído. O toque dele agora era simultaneamente firme e cuidadoso, explorando sem pressão, conduzindo sem medo de mostrar fraqueza. Ele recuou apenas o suficiente para dar espaço, mas ainda perto, quase respirando junto dela. Hoje você vê uma parte de mim que ninguém mais conhece, continuou. E eu vejo algo em você que ninguém mais viu até agora. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era carregado de promessa, tensão e um reconhecimento mútuo do que estava nascendo entre eles. Um romance que não era apenas desejo ou jogo de poder, mas uma conexão profunda que queimava por dentro. Ela sentiu as mãos dele tocando a sua cintura, leves, quase exploratórias, e, por um instante, o mundo desapareceu. Não havia contrato, não havia regras, apenas eles, duas pessoas despindo medos, revelando verdades e permitindo-se sentir. Então, sem aviso, ele a puxou suavemente para perto, deixando que o corpo dela se encaixasse no dele de forma natural, mas carregada de eletricidade. O toque era firme, mas delicado, e cada segundo parecia esticar o tempo. O capítulo termina com eles próximos, respirando juntos, corpos quase colados, emoções à flor da pele, sabendo que algo mudou, que o controle, o poder e o desejo agora se entrelaçavam com confiança e entrega, e que nada seria mais igual depois daquele momento. O dia amanheceu frio, e ela se encontrou no apartamento dele antes do previsto. O silêncio do lugar não era vazio, era carregado do que havia acontecido na noite anterior. Cada objeto parecia lembrar o toque dele, o perfume, o calor que ainda se agarrava à pele dela. Ele estava sentado na poltrona, com a cabeça levemente inclinada, olhando para uma pilha de papéis, mas quando a viu entrar, os olhos se acenderam. Não era apenas desejo. Era preocupação, intensidade, um cuidado que contrariava toda a aura de controle que ele sempre exibia. Você não precisava vir tão cedo, disse ele, levantando-se. Mas havia algo na forma como disse que a fez hesitar. Não era só uma frase, era um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. Ela deu um passo à frente, sentindo cada músculo se contrair e relaxar simultaneamente. Não sei se consigo lidar com tudo isso, disse, com sinceridade. Pela primeira vez, permitiu-se mostrar a fragilidade que sempre escondeu. Ele se aproximou e colocou a mão sobre a dela, firme, mas reconfortante. Não é sobre lidar, disse. É sobre enfrentar. Juntos.
Ela olhou para ele, e viu algo mais profundo do que nunca. Medo, desejo, e uma vontade sincera de protegê-la, mesmo que não soubesse exatamente como. O toque dele agora não era só provocação, era conexão, cuidado, entrega. E enquanto ela se apoiava nele, percebeu que o jogo de poder tinha mudado. Havia espaço para vulnerabilidade, para emoção, para algo que ia além do luxúrio e do desejo. Mas então, um som no corredor a fez olhar para a porta. Ele franziu o senho, tenso. Algo ou alguém se aproximava, inesperado, e a sensação de segurança que ela tinha ao lado dele se tornou frágil, instantaneamente. Ele a puxou para mais perto, não por luxúria, mas por proteção, e sussurrou: "Não se afaste de mim. Ainda não." O capítulo termina com eles juntos, corpo colado, atentos ao mundo lá fora, sabendo que algo mudaria a dinâmica deles, e que o verdadeiro teste do relacionamento, da confiança e do desejo estava prestes a começar.